Todos nós sabemos o quanto o Sol é indispensável para a nossa vida na Terra. Ele aquece, ilumina e torna possível tudo o que conhecemos, desde as florestas até as cidades mais movimentadas. Mas e se por um instante o Sol simplesmente desaparecesse? Já parou para imaginar como seria viver sem ele por apenas 24 horas? Será que congelaríamos imediatamente? Ou talvez o planeta entraria em completo caos? Hoje, no Via Ciência, vamos explorar um dos cenários mais intrigantes e assustadores da ciência. O que aconteceria se o Sol sumisse por um único dia? Antes de começar, inscreva-se no canal e já deixa o seu like. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo curiosidades incríveis para você. Então, sem mais demora, puxa a vinheta e vamos nessa. Para entendermos o impacto da ausência do Sol, precisamos começar com o básico. Ele é a principal fonte de energia para o nosso planeta. A luz solar é responsável por aquecer a Terra, manter a água em estado líquido e possibilitar a fotossíntese, que gera o oxigênio que respiramos. Mas o mais curioso é que, mesmo se o Sol desaparecesse agora, não perceberíamos de imediato. Por quê? Porque a luz do Sol leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para viajar até nós. Isso significa que, se ele sumisse neste exato momento, a Terra ainda seria banhada por sua luz e calor por mais 8 minutos. Após esse período, a escuridão absoluta tomaria conta e o impacto começaria a ser sentido de forma gradual, mas devastadora. Após os primeiros 8 minutos de escuridão, o que veríamos no céu seria algo impressionante. Estrelas e planetas ainda brilhariam por algum tempo, pois a luz que eles refletem ou emitem já estava a caminho da Terra. Júpiter, por exemplo, continuaria visível por cerca de 1 hora, até que sua luz também desaparecesse. Enquanto isso, as grandes cidades ainda estariam iluminadas pelas redes elétricas, mas não por muito tempo. Sem o calor do Sol, a temperatura global começaria a cair rapidamente. Em poucas horas, muitas regiões enfrentariam um frio intenso. Além disso, fenômenos raros, como auroras boreais, poderiam surgir em locais inesperados, causadas pelas mudanças nos campos magnéticos e nos níveis de radiação. Seria uma mistura de beleza e caos, mas este seria apenas o começo do impacto devastador da ausência do Sol. Com 1 hora sem o Sol, as consequências se tornariam ainda mais graves. A fotossíntese, que depende diretamente da luz solar, pararia completamente. Sem esse processo, as plantas deixariam de produzir oxigênio e a base de toda a cadeia alimentar começaria a colapsar. Não se preocupe, o oxigênio não desapareceria imediatamente. O ar que já temos levaria algum tempo para se esgotar. Mas com o passar das horas, a respiração se tornaria mais difícil à medida que o gás vital fosse sendo consumido. Enquanto isso, a queda de temperatura seria brutal. Sem o calor do Sol, os oceanos começariam a resfriar e as camadas mais superficiais de água começariam a congelar. Apenas áreas próximas ao núcleo terrestre, aquecidas pelo calor interno do planeta, manteriam alguma quantidade de água líquida, mas isso não seria suficiente para sustentar a vida como a conhecemos. Em menos de um dia, estaríamos enfrentando um cenário de desastre global. Após 24 horas sem o Sol, o planeta estaria irreconhecível. O amanhecer não chegaria, mergulhando a Terra em uma escuridão total. As temperaturas globais já teriam despencado para níveis críticos, com média de menos 17 graus Celsius em muitas regiões. Os sistemas de energia elétrica começariam a falhar devido à alta demanda e às dificuldades de manutenção, deixando vastas áreas sem qualquer luz ou aquecimento. Sem luz solar, as plantas seriam as primeiras a sucumbir, incapazes de realizar a fotossíntese. Sem vegetais, herbívoros também começariam a morrer, causando um colapso em cascata na cadeia alimentar. A escassez de alimentos se tornaria uma preocupação iminente para os seres humanos. Nesse cenário, apenas os oceanos mais profundos e habitats extremos, como regiões geotérmicas, poderiam continuar abrigando alguma forma de vida. No entanto, o caos já estaria completamente instalado entre nós. Agora, imagine uma semana sem o Sol. Nesse ponto, a Terra teria se transformado em um mundo congelado. A temperatura média global cairia para cerca de menos 30 graus Celsius e a maior parte da superfície do planeta estaria coberta por gelo. Os oceanos, que ainda retinham algum calor nas camadas mais profundas, começariam a congelar progressivamente, formando vastas extensões de gelo na superfície. Nesse cenário, a sobrevivência humana seria extremamente difícil.
As poucas comunidades que restassem provavelmente estariam abrigadas em instalações subterrâneas próximas a fontes geotérmicas, usando o calor interno do planeta como última fonte de energia. Enquanto isso, o colapso ecológico seria quase total, com exceção de alguns micro-organismos extremófilos que poderiam continuar vivendo próximos ao núcleo terrestre. O mundo que conhecemos já estaria praticamente extinto. Após um mês sem o Sol, a Terra seria completamente inabitável para a maioria das formas de vida. A temperatura na superfície despencaria para cerca de menos 60 graus Celsius, congelando os oceanos quase inteiramente. Apenas as camadas mais profundas, próximas ao calor do núcleo terrestre, ainda conteriam água líquida. A vegetação já teria desaparecido completamente, e os poucos animais terrestres restantes não sobreviveriam a essas condições extremas. Os humanos, reduzidos a pequenos grupos, dependeriam de tecnologias avançadas para gerar calor, produzir alimentos artificialmente e criar oxigênio em ambientes controlados. No entanto, esses recursos não seriam sustentáveis por muito tempo. Enquanto isso, o céu escuro seria pontilhado apenas pelas estrelas mais distantes, e o sistema solar entraria em colapso gravitacional sem a força do Sol. Os planetas, incluindo a Terra, vagariam pelo espaço, sem rumo e à mercê de colisões com outros corpos celestes. Após um ano sem o Sol, a Terra seria irreconhecível. A temperatura média cairia para cerca de menos 100 graus Celsius, transformando o planeta em uma verdadeira bola de gelo. A superfície estaria completamente congelada e qualquer vestígio de vida terrestre ou marinha teria desaparecido, com exceção de micro-organismos extremófilos vivendo nas profundezas próximas ao núcleo terrestre, onde o calor ainda persiste. Nesse ponto, a atmosfera terrestre também estaria em colapso. O dióxido de carbono e o oxigênio começariam a se condensar devido às temperaturas extremamente baixas, formando camadas de gelo na superfície. Sem a proteção da atmosfera, a radiação cósmica e partículas de alta energia bombardeariam o planeta constantemente, tornando qualquer tentativa de sobrevivência ainda mais impossível. Além disso, sem o Sol para manter a gravidade do sistema solar, a Terra vagaria pelo espaço interestelar, isolada, sujeita a colisões com asteroides ou mesmo a ser atraída por um buraco negro. A perspectiva de encontrar outro sistema estelar seria remotamente possível, mas levaria dezenas de milhares de anos, tornando a sobrevivência a longo prazo extremamente improvável. Agora vamos imaginar um cenário hipotético. E se a Terra vagasse pelo espaço interestelar por milhares de anos? Sem o Sol para estabilizar sua órbita, o planeta estaria à deriva, movendo-se a mais de 100 mil quilômetros por hora. Durante essa jornada, a Terra estaria completamente congelada, uma esfera de gelo sem sinais de vida na superfície. A chance de encontrar outra estrela que pudesse servir como uma nova fonte de energia é extremamente baixa. Para alcançar Alpha Centauri, a estrela mais próxima, seriam necessários cerca de 43 mil anos, e isso assumindo uma trajetória direta. Mesmo que a Terra chegasse perto de uma nova estrela, o equilíbrio delicado necessário para sustentar vida, como a distância certa para criar uma zona habitável, seria quase impossível de ser alcançado. Enquanto isso, o planeta poderia ser bombardeado por asteroides ou atravessar regiões de alta radiação cósmica. E caso cruzasse o caminho de um buraco negro, o destino seria ainda mais sombrio, com a Terra sendo engolida e destruída em questão de segundos. Apesar de ser improvável que o Sol desapareça de repente, cientistas afirmam que ele tem um ciclo de vida com um fim inevitável. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, o Sol entrará em sua fase de gigante vermelha. Durante esse processo, ele aumentará de tamanho de forma significativa, engolindo os planetas mais próximos, como Mercúrio e Vênus, e se aproximando perigosamente da Terra. Se a Terra ainda existir nesse futuro distante, sua superfície será aquecida a temperaturas extremas, possivelmente ultrapassando os 1000 graus Celsius. A água evaporará e a vida, como conhecemos, será completamente eliminada. Após essa fase, o Sol perderá sua camada externa, transformando-se em uma anã branca, um núcleo denso e extremamente quente, mas sem a capacidade de sustentar vida no sistema solar. Esse é o destino final previsto para o Sol, mas, felizmente,
Ainda temos bilhões de anos para aproveitar sua energia e explorar formas de garantir nossa sobrevivência como espécie em outros planetas ou sistemas estelares. A ciência está sempre avançando, e quem sabe o que o futuro reserva para a humanidade? E aí, o que aprendemos com essa jornada pelo fim do Sol? Esse cenário nos mostra o quão dependente a vida na Terra é da nossa estrela central. O Sol não é apenas uma fonte de luz e calor, mas o motor que mantém todo o nosso ecossistema funcionando. Sem ele, o equilíbrio que permite a existência da vida desaparece em questão de horas, dias e, eventualmente, para sempre. Essas reflexões também nos fazem valorizar o que temos hoje. Enquanto a ciência explora possibilidades como a colonização de outros planetas e a criação de tecnologias sustentáveis, é essencial cuidar do nosso planeta e entender a importância da nossa relação com o cosmos. Afinal, o Sol ainda tem muito a nos oferecer, desde a energia que sustenta a vida até a inspiração para explorarmos o universo. Então, galera, o Sol pode parecer eterno, mas como vimos, ele também tem um ciclo de vida, e a Terra depende dele em cada segundo para continuar existindo. Se você curtiu esse vídeo e ficou impressionado com a importância do Sol, já sabe o que fazer. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no Via Ciência. Queremos saber a sua opinião. O que você acha que a humanidade poderia fazer para sobreviver sem o Sol? Deixe nos comentários as suas ideias, teorias ou mesmo dúvidas. Quem sabe a gente não traz um novo vídeo explorando essas possibilidades. Acompanhe a gente nas redes sociais para mais conteúdos curiosos e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos espalhar o conhecimento pelo universo. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima e lembrem-se, o conhecimento é o maior combustível do universo.